Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Venho aqui numa despedida, mas também num recomeço. Eu acho que quem acompanha o canal há mais tempo sabe como que eu fui desenvolvendo, né? Aliás, eu acho que muita gente não sabe. Eu tinha um canal completamente diferente no passado. Eu discutia outros assuntos e eu acho que ninguém assistiu os meus vídeos, né, nem minha mãe devia assistir os vídeos, mas era assim, vídeos que eu queria produzir. Aí, com o tempo, eu fui me interessando por linguagem corporal e passei a fazer vídeos de linguagem corporal e virou o canal que tem hoje. Só que com o tempo, a linguagem corporal, embora fosse muito importante, tanto como uma ferramenta para conhecer o outro, né, o que o outro está pensando, mas também para me reconhecer, entender os movimentos que eu fazia, a imagem que isso passava e como eu estava me sentindo. Então, hoje, quando eu cruzo os braços, eu tenho consciência, né, do meu desconforto. Quando eu vejo alguém com o peito estufado, mão para trás, eu vejo que a pessoa está se posicionando de forma alfa, eu sinto nos movimentos que eu faço coisas que antes eu não tinha noção, né, do que estava por trás, o que estava no subconsciente dos movimentos realizados. Então, sim, linguagem corporal foi fantástico. Era muito mais do que se alguém está mentindo ou não. Até porque, se linguagem corporal servisse, né, para detecção de mentira, seria utilizado nos tribunais, o que não é o caso, né? Não é uma ciência exata. É mais uma ferramenta para a gente entender nós mesmos os outros. E foi muito bacana, assim. Eu nunca imaginei que tanta gente se interessaria pelo canal. No Pico, a gente teve uns 7.400 seguidores, foi super bacana. Eu agradeço todos que estiveram nessa jornada, foi demais. Nossa, eu não tenho como agradecer, foi muito legal. Os comentários eram divertidíssimos, né? Aqueles vídeos que viralizavam, a gente tinha uns comentários um pouco mais extremistas, mas o pessoal que acompanhava tinha preocupação, me dava dica, era gente que realmente vinha para agregar. Tinha gente que comentava da minha voz de atendente de telemarketing e tinha gente, inclusive um dos seguidores, que achou que tinha ouvido minha voz num filme dublado, que, apesar de parecido, não era eu. Mas era um canal muito bacana. Só que, como a linguagem corporal tomou uma dimensão mais secundária na minha vida, eu acabei me interessando por outras coisas. E essas coisas não cabiam mais no Palavras Inteiras. Eu até tentei fazer alguns vídeos para dar continuidade, para ver se engrenava, se eu voltava a ter interesse, mas ficar correndo atrás de vídeos para analisar já não era mais o que me movia. Então eu criei o Palavras Afiadas. E era a ideia de poder dividir com vocês pensamentos, ideias, questões políticas. E naturalmente, não foi muita gente para lá. Eu agradeço do fundo do meu coração, de verdade mesmo, sem ironia, as 8 pessoas que foram lá para me dar apoio. Assim, fiquei muito feliz que vocês foram, de verdade. Foi muito bacana. E eu deixei vocês na mão, sinto muito. Mas assim, eu também não dei continuidade àquele projeto, porque eu realmente não sabia o que eu queria. Continuo, faço um novo canal e divulgo as minhas opiniões e abro debate sobre temas que me são caros e abandono palavras inteiras. Será que algum dia eu vou voltar a discutir linguagem corporal? Será que isso vai voltar a me mover a ponto de eu deixar o palavras inteiras ali para aquele dia que vier a inspiração? E a resposta foi que não. Linguagem corporal já não faz parte do meu dia a dia. Eu uso, eu aprendo muito, eu gosto de ver nas pessoas, mas não é algo que realmente me faça brilhar os olhos. Então, se eu continuasse com palavras afiadas, eu estaria abandonando algo que foi criado com muito carinho, que foi o Palavras Inteiras. Eu estaria negando, né, todo o passado do Palavras Inteiras, algo que eu realmente não queria. Então, eu resolvi trazer tudo o que eu iria postar e eu acabei não postando
no Palavras Afiadas para o Palavras Inteiras. Então, debates que me são caros, especialmente liberdade de expressão, reformas que a gente está tendo culturais, todos esses assuntos que são polêmicos, canceláveis, e que eu realmente gostaria de dividir com o mundo, porque são temas que hoje não tem muito espaço para serem divulgados, né? Liberdade de expressão é um direito que está em baixa. Então eu sei que naturalmente quem estava aqui apenas para a linguagem corporal talvez deixe. Eu sinto muito, se é você, fica aqui, a gente é bacana, temos comentários muito perspicazes, somos divertidos, irônicos e tenho certeza que vai ser uma aventura muito bacana daqui pra frente. Fica que vai ter bolo. Para quem já estava aqui para a voz de atendente de telemarketing, nós vamos estar continuando com isso. E você ainda poderá se aproveitar de tópicos diferentes da linguagem corporal. Poderemos discutir questões mais polêmicas com o mesmo tom de voz que lhe é tão caro. Só para vocês terem um gostinho do que eu pretendo discutir aqui, a ideia é abordar alguns pontos da liberdade de expressão, e aí eu quero deixar muito aberto. Então, eu devo trazer questões políticas, devo trazer questões polêmicas, mas tudo deve estar centrado na questão de liberdade, que eu acredito que é o nosso maior valor e o que menos tem sido valorizado recentemente. Então, quais aspectos que eu pretendo abordar nos próximos episódios aí? Até que talvez tenha coisa que seja repetida do Palavras Afiadas, não o mesmo vídeo, mas assim, os tópicos, né, parecidos. A primeira é a questão de liberdade de expressão. Quais são os limites? A gente tem que limitar? Eu já adianto, eu acredito na limitação da liberdade de expressão em alguns casos específicos. Por exemplo, se você tem uma pessoa que busca, né, e que vangloria e incentiva outras pessoas a erradicarem uma parcela da população, esse tipo de discurso, na minha opinião, ele é ilegal. Aliás, não é na minha opinião, é na opinião do nosso país, né? A gente tem leis para isso. É ilegal, tem que ser repudiado, tem que ser criminalizado e tem que ser retirado de plataformas. Por quê? Porque eu acredito que existe um limite, né? Esse tipo de discurso é um tipo de discurso que está inflamando as pessoas a se voltarem contra outras pessoas e a, enfim, destruí-las. Então, eu vejo esse limite. Até coisas que não são exatamente esse discurso direto, coisas indiretas. Por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha existe um sinal que vocês devem conhecer que não pode ser feito. Se alguém faz aquele sinal, especialmente em uma praça aí, da Alemanha, essa pessoa é presa. Veja, um sinal realmente ele é tão perigoso assim para a gente proibi-lo? No contexto deles, sim, porque eles passaram por uma das maiores atrocidades do século passado. Aquilo foi um símbolo de uma grande atrocidade e aquilo estimula. Tem gente que ainda acredita, né, naquele movimento. E é um movimento que é bárbaro, né? E que busca a erradicação de outras pessoas, que não respeita a vida de outras pessoas. Então, criminalizar esse movimento, culturalmente para eles, faz sentido, porque aquilo foi muito forte, foi um trauma muito grande, né? Isso daí é um trauma não só para as vítimas, como para toda uma sociedade. Como que aquilo aconteceu, né? Como se deixou aquela atrocidade acontecer. Então, dá para entender por que criminalizar aquele gesto.
Eu entendo que existam limites para a fala. Da mesma forma, se eu vou e xingo alguém, xingo muito no Twitter, uma pessoa, e essa pessoa fica ofendida, ela pode entrar com uma ação judicial e, me perseguir criminalmente aí, né? Me processar criminalmente e pedir a retirada daquele comentário ofensivo. Por quê? Nós temos leis aí que estabelecem que é o que você atribuir um fato desonroso à honra ou à pessoa, desculpe, ou você ainda injuriar uma pessoa é crime e o conteúdo deve ser retirado. Tudo bem, você tem aí um filtro para a gente saber o que é ofensivo ou não, o judiciário vai definir, então a gente tem aí um limite. Acho justo, tá? A gente, quando as coisas estão na internet, elas podem ser muito ofensivas mesmo e tem que ter uma forma de retirar se a questão é injusta e se a questão não tem um interesse público e se ela vem aí só para te prejudicar. Então, eu entendo que existe esse limite. No entanto, para mim o limite ele tem sido estendido demais. E aí eu não falo nem só do judiciário, mas eu falo também do legislativo que está discutindo questões contra essa liberdade, mas digo também socialmente. Estamos numa sociedade que cada vez mais ela desvaloriza a liberdade de expressão e cancela outras pessoas. E um caso que eu acredito que eu tenha falado no Palavras Afiadas foi no caso da Copa da Rússia de 2018. Para mim, esse caso é emblemático. Um rapaz, aliás, um grupo de rapazes com uma russa, fizeram um selfie ali, um vídeo, em que a russa falava barbaridades, aliás, obscenidades em português, todo mundo dando risada. Quem vê o vídeo, na verdade, assim, quem vê não, né? Eu, quando vejo esse vídeo, o que eu penso? Um homem adulto que está numa adolescência tardia aí, fez uma piada muito tosca, né? Porque isso é coisa de quem tem 13, 14 anos e vai em intercâmbio, não de um homem adulto que vai para a Rússia, né? Mas, enfim, é isso que eu vejo. Só que outras pessoas viram e acharam um absurdo, acharam que aquilo era violento com a mulher, sendo que a mulher era uma adulta, estava rindo. É uma brincadeira que, no fim, todo mundo sabe que quando algum gringo pede para você falar alguma coisa e todo mundo dá risada, você sabe que boa coisa não é verdade? Mas independentemente dela saber ou não, né? As pessoas começaram a ficar revoltadas. A pessoa foi cancelada, perdeu o emprego. Uns tempos atrás, eu até fui tentar descobrir, né, o que aconteceu com um dos rapazes que perdeu o emprego. E ele demorou muito tempo para encontrar um novo emprego e, quando encontrou, estava num cargo muito inferior ao que ele tinha. Ou seja, estragou a vida do cara. Porque ele fez um vídeo tosco. Não tem outra palavra para aquilo. Infeliz? Acho que nem foi, assim, foi infeliz porque ele não tem 13 anos de idade. Mas nada que justificasse todo aquele ataque. É muito agressivo. E nós estamos caminhando para isso. A nossa sociedade, ela está cada vez mais intolerante com a opinião, com os gestos e com as falas alheias. Hoje se cancela todos por qualquer coisa. E eu acho que o grande motivo para isso é que eu gosto de exemplificar com uma igreja. Uma igreja que é muito puritana, que ela tem preceitos muito rígidos, ela costuma ter pessoas que são muito fervorosas. E essas pessoas, elas têm um problema, porque o que acontece? Elas sentem que a igreja está impedindo delas realizarem os seus desejos mais íntimos. Então, elas ficam fiscalizando a vida alheia.
ou ainda elas não conseguem seguir, né, os preceitos da igreja, mas elas querem demonstrar uma aparência de que estão seguindo. E daí elas ficam ainda mais fervorosas contra a vida alheia e ficam fiscalizando a vida alheia na maior hipocrisia. Só que a igreja, a religião, ela tem um limite mais ou menos estabelecido, a Bíblia é muito ampla, mas existe um limite. O que o pastor disser, a Bíblia, o que o Papa define, você tem alguns limites aí do que é aceitável, do que não é, o que pode, o que não pode. É claro que você pode estender, né, isso, mas existe um limite. Quando nós estamos falando da nossa sociedade, a nossa sociedade, ela se separou da religião, mas ela não tirou o conceito de religião. Então, essas pessoas, elas ainda se unem, não pela religião, mas sim por esse politicamente correto, em prol das minorias. E o que isso gera é que essas pessoas agora fiscalizam os outros, né? Da mesma forma que a religião tem esse efeito, as pessoas do politicamente correto, ou elas não são 100%, ou elas se sentem muito podadas também, e elas vão fiscalizar a vida alheia. Só que politicamente correto não tem limite. Cada vez mais a gente está criando ferramentas para adequar o discurso do outro, para mostrar que o discurso do outro é opressor. Então, cada vez mais se estabelece uma régua maior para o que é aceitável e o que não é. E a gente não vê, por enquanto, o limite dessa régua. O que será aceitável, né? Qual será o limite do aceitável? Tem um limite, né, do que não é aceitável, porque cada vez mais as pessoas podem dizer menos, usar menos palavras, atuar de forma diferente. Cada vez mais as pessoas têm que atuar de forma padronizada. É opressivo você não trabalhar e não agir e não dizer as coisas na forma com que essas pessoas querem. E isso tem ganhado cada vez mais repercussão e tem sido cada vez mais forte. Isso com uma influência dos Estados Unidos, que nem me deixa começar a falar, né? Isso vem muito do puritanismo americano. Então, a gente vê que a nossa sociedade, ela tem uma repulsa pela liberdade de expressão. E cada vez mais a gente vai perdendo esse direito de dizer alguma coisa. Cada vez mais nós somos cancelados por agir ou por fazer alguma coisa estúpida, mas que não tem grandes repercussões, né? É só pelo ego da pessoa que é politicamente correta e que quer mostrar que você está errado, né? O único objetivo é esse. Então a gente cria uma sociedade que é muito opressora, né? Por mais que eles achem que são os grandes libertários aí, né? Mas é muito opressora e que fomenta uma divisão na sociedade, porque quando você vê o seu direito sendo extinto, quando você se sente repreendido, você não necessariamente vai parar de pensar daquela forma, você só não vai externá-la. E talvez você encontre outras pessoas que se externem, né, daquela forma e que tenham o mesmo pensamento, e vocês farão isso à margem da sociedade. Por isso que o Parler ganhou tanta notoriedade, porque era uma plataforma que as pessoas que não se adequavam às plataformas tradicionais podiam ir, né, podiam exercer o seu direito de expressão. E eu acredito que tem pensamentos que devam estar à margem da sociedade. Por exemplo, como eu citei anteriormente, um pensamento de quem quer erradicar a vida de outro, a vida de outra população, né? Eu acho que esse pensamento a gente tem que deixar à margem da sociedade mesmo, né? Eu não acho que a gente possa viver e aceitar como algo normal, mas um pensamento que talvez não seja, não nos agrade tanto, mas que não seja tão perigoso, né? Que visa enaltecer ou incitar
crimes ou a morte de alguém, esse tipo de coisa, né? É, esses pensamentos, hoje, eles estão sendo marginalizados, né? E estão sendo marginalizados juntos com aqueles outros pensamentos mais radicais e que a gente quer colocar lá, né? Então a gente começa a ter um grupo cada vez mais forte, formado por cada vez mais pessoas que estão à margem da sociedade. Só que vai todo mundo sendo colocado lá, né? E quem não é colocado lá é quem se policia muito e quem gosta de colocar as outras pessoas lá. Então a gente vê aí esse movimento. E na minha opinião, não vai dar bom. Então, basicamente, eu acredito que a gente tenha que mudar isso, tem que discutir, tem que colocar um limite ao limite da liberdade de expressão. Desculpe aí a redundância, mas é importante a gente trazer esses assuntos à tona, a gente repensar como que a gente quer prosseguir. A nossa liberdade de expressão está em jogo, mas a nossa sociedade como um todo. Se ninguém começar a questionar como nós estamos lidando com a opinião alheia, em algum momento a gente não vai mais poder pensar ou a gente não vai mais ter meios de discutir esse tipo de coisa, né? Porque cada vez mais as pessoas vão dificultando esse tipo de conversa e cada vez mais essas conversas vão sendo colocadas na margem da sociedade. Então, é necessário que pessoas que não sejam radicais, que pessoas que sejam amantes, propulsoras da liberdade como um todo, comecem a discutir isso, comecem a repensar. A gente não pode deixar que a crítica à limitação da liberdade de expressão seja colocada nas mãos de radicais. A gente tem que impedir a radicalização e trazer as pessoas para o diálogo. Promover tolerância, ainda que seja com ideias que a gente acredite que sejam estúpidas. Eu permito que o meu tio diga que a Terra é plana. Eu acredito? Eu acho uma opinião inteligente? Não, na verdade eu acho uma opinião meio burra. Mas eu tenho o direito de achar isso e ele tem o direito de achar aquilo, né? E eu posso mostrar que realmente é uma grande conspiração que não faz sentido, mas ele tem esse direito, ele tem o direito de questionar. Tem várias outras coisas que eu não vou colocar aqui no momento, mas que a gente tem que ter o direito de questionar. Não existe uma verdade absoluta, inquestionável e que nós somos a geração mais avançada, então a gente não erra. Se tem uma coisa que é essa doença aí que tem acometido a população há mais de um ano nos mostrou, é que a gente não sabe de nada. Então, as pessoas terem dúvidas, as pessoas trazerem questionamentos é natural e nada obsta da gente mostrar que elas estão equivocadas. Mas se a gente atacar com 7 pedras, isso não vai ajudar. Vai calar essas pessoas, elas continuarão com esses pensamentos e não vai resolver. Né? Elas terão raiva, rancor. Você quebra, né, essas ligações e essas conexões sociais que são tão importantes para a nossa sociedade. Então essa é uma questão que, por mais que eu já tenha dado uma pincelada, eu quero abordar mais para frente. Um outro tópico que me interessa muito é do judiciário e da liberdade de expressão. Então, a questão do inquérito das fake news, a questão da limitação do que um advogado pode falar. Então, especificamente, o STF deu uma decisão recente de que o advogado não pode usar a legítima defesa da honra nos casos de júri, ou seja, você limita o argumento de um advogado de defesa criminal. O argumento do advogado. Então, o advogado não pode usar certos argumentos. A que ponto nós chegamos que um advogado tem que sempre ser o politicamente correto agora? A gente vai caminhar para isso? Então, terá crimes que a gente vão ficar indefensáveis, que a gente não vai poder
dizer e usar argumentos, é meio complicado. E é um assunto que eu gostaria de abordar mais pra frente também. Mas basicamente é isso. Então, mudaremos muito o rumo do canal, mas eu estou muito animada, porque eu realmente gosto muito de vocês, gosto de interagir com vocês, e esses assuntos me são muito caros. E todo dia tem notícia nova, então comentar notícias e discutir vai ser muito fácil. E isso sendo dito, esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Comente aí embaixo qual é a sua opinião sobre liberdade de expressão ou se você está aqui só pela voz de atendente de telemarketing. Se inscreva no canal que teremos discussões super interessantes e tanto no vídeo quanto nos comentários. E estou muito animada e vejo vocês na próxima.